Cumprimenta os irmãos a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um. Vou fazer uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, meu Pai eterno, abençoa a vida de cada um, onde que estiver, meu Pai, nesta noite, meu Pai, visitando, Pai, renovando, fortalecendo, meu Pai, falando no coração de cada um do teu servo, meu Pai, que necessita de Ti, meu Pai, onde que estiver, onde que andar, meu Pai, vai guardando, livrando de todo mal, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo grande para fazer na vida de cada um deles, meu Pai, vai fortalecendo, renovando, Senhor, cada vida, meu Pai, neste lugar, meu Pai, que necessita de Ti, meu Pai. Eu creio que o Senhor tem algo grande para fazer na vida de cada um, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Battery is low. Please recharge in time. Daqui a pouco estarei falando o tema de hoje, que estarei falando sobre o astuto cilado do diabo quando o inimigo ataca, que é a vitória que vem do Senhor. Daqui umas meia hora, a internet daqui tá muito fraca daqui de casa hoje, não tá muito boa. E que Deus possa dar força por cada um de nós, cada dia mais, renovando, fortalecendo a vida de coração de cada um que está triste, angustiado, aqueles jovens que estão desanimados, que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Que Deus possa dar força para cada vida de cada um dos irmãos. Não é fácil, passamos pela tribulação, passamos pela prova, passamos pela dificuldade e tudo mais, mas para honra e para agora nós estamos de pé. Eu quero agradecer cada um que estão ouvindo e também que Deus possa usar cada um de vocês com o instrumento nas tuas mãos. Que Deus possa, esse tempo é tempo da colheita, tempo de salvar as vidas. A palavra do Senhor diz: o que adianta ganhar a alma e perder a sua salvação, né? Daqui uns 15 minutos estarei falando do astuto cilado do diabo quando o inimigo ataca. Daqui umas meia hora. Que Deus possa dar força para cada um de vocês, renovando, fortalecendo o coração. Battery is low. Please recharge in time. Não é fácil, passamos pela dificuldade e tudo, mas nós estamos aqui para a honra e para a glória de Jesus, né? Posso falar no coração de cada um de vocês através desse hino. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida.
eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia, Santo, Santo ao Senhor, exército, Pai. Vai falando, Senhor, em cada coração, meu Pai, nesta noite, meu Pai, nessa parte das 5 horas da tarde, meu Pai, fortalecendo, falando no coração, meu Pai, aqueles que estão abatidos, que necessitam ouvir a Tua palavra, meu Pai, é onde que andar, Senhor, por onde que eles for, meu Pai, vai guardando, Senhor, cada passo de cada um, Senhor, que necessita ouvir essa palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai fortalecendo, Senhor, esses jovens, meu Pai, que está parado no vale, Senhor. Quebra essas correntes, meu Pai, dá a vitória pro Teu servo, a Tua serva nesta noite, que necessita de Ti, ó Deus. E eu creio que o Senhor tem algo grande para fazer no meio dessa juventude, meu Pai, da criança, adolescente, cada ouvinte, Senhor. Entre a providência, ó Pai, na vida de cada um, Senhor, fortalecendo, renovando, que necessita de Ti, ó Pai. Vai fortalecendo, Senhor, fortalecendo, usando cada um do Teu instrumento da Tua casa, ó Pai. Dando conhecimento da Tua palavra por cada um de nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, o tempo sede de Vilena, Senhor, em cada círculo de oração, meu Pai. Pode chorar, a felicidade emociona mesmo. Quando a dor vai embora, Senhor, de providência, meu Pai, aquele que está em depressivo, meu Pai, tem misericórdia, meu Pai, dessas vidas, Pai. Vai fortalecendo, Senhor, fala no coração de cada um, meu Pai, que necessita de Ti, ó Deus. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer na vida de cada um, para a honra Tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor, cada congregação, meu Pai, cada, meu Pai, que busca o Senhor, meu Pai, em espírito e em verdade, ó Pai. Esse propósito, meu Pai, de tempo de salvar a vida, ó Pai, em Vilena, meu Pai, vai renovando, fortalecendo, Senhor, em cada um, Senhor, para fazer a Tua vontade, a Tua obra, meu Pai. Eu creio que o Senhor quer usar cada um, meu Pai, cada jovem, cada criança, cada adolescente, tipo de oração, meu Pai. Renova, Senhor, dá renovo, meu Pai, o coração de cada do Teu servo que necessita de Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Sozinho derramou lágrimas de aflição, regando a vitória que hoje leva em Suas mãos. Deus é fiel e não se esquece o que prometeu. Senhor, fortalecendo, Pai, cada coração, cada dia mais, Senhor, fazer a Tua vontade, a Tua obra, Deus. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, meu Pai, cada irmão, Senhor, cada um, meu Pai, que está ouvindo essa oração, meu Pai, e cada palavra, meu Pai, fortalecendo, Senhor. Nessa noite, Senhor, que o Senhor possa me usar, meu Pai, para falar sobre a estatuta do cilado do diabo contra os inimigos que nos atacam, meu Pai. E esse tema, Senhor, que a vitória vem do Senhor, Pai. Vai salvando a cada vida, meu Pai, cada renovação, abençoando o coração de cada, Deus.
Nessa noite, meu Pai, eu peço, meu Pai, misericórdia, meu Pai, por juventude, meu Pai, que tá triste, angustiado, Senhor. Que o Senhor falou, Senhor, nesse tema, meu Pai, o que é operador em quem impedirá quando Deus interfere. A tua palavra diz, Senhor, nesse tema, meu Pai. No outro tema, Senhor, o Senhor falou que a vitória vem do Senhor, a uma palavra profética para a vida de cada um, Senhor. E, Senhor, que possa, Senhor, dando força por cada um dos jovens, Senhor, compreender, meu Pai, cada coração nesta noite, meu Pai, tudo que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Cumprimento a todos os irmãos, a paz do Senhor. Agora são 5h26, estarei já falando da palavra do Senhor em cada coração que está abatido, que está ofrido, que necessita ouvir essa palavra nesta noite. Que Deus possa dar força por cada coração de cada um de vocês. E não é fácil estar aqui, realmente não é. Mais uma vez estou aqui para dizer que o Senhor ama cada um de vocês. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Que Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. Basta buscar e crer que Deus pode restaurar, pode renovar aqueles que estão enfermos, Deus pode curar. E que Deus possa dar força por cada coração de vocês nesta noite. E nesta noite eu vou falar mais sobre o Salmo 34, versículo 19, versículo 22. Certa vez um pregador utilizou uma grande corrente, a linha, para ensinar uma lição ao grupo sobre a criança, sobre a maneira que o diabo trabalhava. Ele chamou o forte garoto de 10 anos para enfrentar o pregador. Então o seguro do pedaço da linha perguntou ao menino se ele podia contá-lo em duas partes, cortadas em duas partes a linha. O menino disse, claro, pegou o pedaço com duas mãos e cortou com a facilidade. Então o pregador perguntou à criança, você acha que eu poderia amarrar uma pessoa com essa linha? O ponto, ela não conseguia libertar-se. A maioria das crianças minerou a cabeça, pensou para um lado, pensou no outro. E os meninos falaram assim, disse não. Algumas não tinha um olhar, né? E dizia, bem, talvez, porém, nenhum delas disseram que tem certeza que eles poderiam usar a corrente dessa linha para amarrar uma pessoa. E aquele homem convidou para se amarrando, o outro para amarrá-los, e um garoto forte de 10 anos rapidamente voltaram para ser amarrado. E um menino de 7 anos se ofereceu para tentá-lo. O pregador orientou o menino a manter a mão justa e mostrou que o menino começou a prender o pulso e garoto com a linha, e continuou enrolando a linha e voltou para do pulso, que quando falou, disse o pregador, veremos como você está indo daqui em 5 ou 10 minutos. E o homem passou a ilustrar algumas outras verdadeiras sobre a obediência, confiança, e depois voltou às duas crianças. E os meninos usaram todos a corrente certa, e disse o pregador, menino, agora tente libertar-se. O menino que cortou-se e debateu-se e fez a corrente e tentou separar as mãos, mas sem resultado, por fim desistiu. O pregador cortou a linha e que prendia a sua mão com uma tesoura grande. E você virá como o diabo trabalha, perguntou e pregador. E o menino forte ficou amarrado, porque uma volta da linha foi acrescentada, a outra mais outras. A linha foi enrolada com várias voltas durante todo esse tempo. Esse bom menino provavelmente pensou, posso libertar, contudo no fim estava preso. Essa era a forma como o diabo trabalhava nas nossas vidas. O inimigo conta mentira após o outro, até que finalmente não conseguindo diferenciar uma verdade de uma mentira, e faz-nos ter um mau pensamento após outro, até que encontramos preço e um mal pensamos fazer cometer um pequeno pecado, e após do outro conta mentira, tropeça e rouba algo pequeno, até estejamos tão envolvidos em nosso
pedacinho que já não podemos libertar-nos. No Testamento chama de cilada do diabo. O propósito dele é de apanhar-nos armadilhas deprimidos deles apanhar armadilhas e errar. E ele não faz isso de maneira para conscientizar engano. O apóstolo Paulo se refere à cilada do diabo como está tudo Efésios 6, versículo 11. Na maioria parte do tempo, o inimigo nos ilude com uma pequena mentira. Por uma vez, se ele não contasse uma mentira, gritando, nós reconhecerá como mentiroso, assim ele reconhecerá quanto nas pequenas mentiras, aí quais não estejam muito longe da verdade. E hoje eu vou falar sobre Paulo. Que o objetivo do Paulo porque é a vacilada do diabo contra as pessoas, né? Aí nesse livro estudaremos sobre doação do diabo, retrato no livro do Esdras e na nossa vida. Será que é possível perceber que ocorreu a reconstrução da fundamental do tempo quando o homem piedoso for arrancado prosseguido numa volta da linha da cada vez frutando sua resposta? Também será possível observar que assim o diabo age de Deus trabalhar muito mais reservado na vitória que só dele para vir? A intendência da reação do papel triunfar, o Senhor justo, seu Filho, reconheça em ideia cada vez mais dificuldade que precisamos respeitar, surpreendimento, o inimigo, postura, escrito, jamais nos orientará a adotar. Mostraremos como Deus age poderosamente em enfrentar um diabo, assim como operou no dia de Esdras. Declarou que a maneira de tiver que todas as criações submete à sua vontade, digno, incluindo até o Satanás. Purificamos que o Senhor, porém, nós temos feito maravilhas e aprendemos que Ele é único, talvez bênção derramada sobre diretamente dentre elas, a vitória em seu nome. E esse estatuto da cilada do diabo, quando o inimigo ataca, ouvimos pelo adversário de Judá, o Benjamim, que o que tornasse o cativeiro ficava em templo do Senhor. O Isaías chegava Zozabel, o chefe do país, disseram que deixares edificar convosco, porque uns buscaram o vosso Deus, e como também já santificado desse o dia que o o Adão, o rei Azarinos, que mandou vir para aqui. Porém, Zorabel, Jesual mesmo. E o outro convém, porém, edifica cada casa, nosso Deus, nós edificamos, Senhor, Deus de Israel, como ordenou o rei Cirilo, rei de Pérsia. Todavia o povo da terra, a mão do povo de Judá era que estava, os edificavam, alugaram contra eles, consideraram a profundidade do plano todos os dias. Criou o rei de Pérsia até reinar de Dario, rei de Pérsia. O rei de Pérsia é aquele sobre o vacilar do inimigo contra o... Ele fazer a destruição um contra outro, contra o... finalidade contra Deus. Aí logo da nossa vida lidamos como um diferente tipo do inimigo. Alguns são motivo por razão pessoal. Uma pessoa pede ter nossa Deus, aleluia, praticar com você diversos motivos. Poder ter inveja do seu sucesso, e outras talvez querer tirar de você algo que queira para si. Por vezes que você pode ser tão odiado, portanto, de alguém querer machucá-lo governamente ou tirar a sua vida. É o que eu estava falando sobre depressão. Quando você conhece o inimigo, ele está preparando para atacar a vitória e está ao seu alcance. No entanto, a maioria dos inimigos são os desconhecidos e desesperados. Por exemplo, um amigo de confiança que fica contra você é quando enxerga ganha pessoa potencial, ou um colega de trabalho que faz fofoca, conspiração. Glória a Deus, aleluia. Santo, Senhor.
contra você, separando uma promoção, um ladrão escondido à noite, esperando para assaltar. A motivação que todos esse inimigo tem como contra na raiz do mal. A palavra do Senhor fala. Esse é o vacilado que o diabo faz para destruir, para tirar a vida espiritual das pessoas dentro da igreja. Às vezes, porque o jovem desiste da igreja, às vezes o jovem o inimigo faz de tudo para tirar, distanciar ele do caminho do Senhor, e faz distanciar do lugar que não deve, coloca ele no mundo para praticar coisa do mundo, mas Deus sempre orientando, libertando, salvando nossas vidas. Mas o mal sabemos que existe, mas não é um assunto que gostamos de pensar. Confortar o que o mal tem uma face perigosa, escura, que mortal, que você sabe como é forte o mal, é suficiente como ele opera em nossa vida, se não saber como poder adequadamente proteger a si mesmo, seus amados, contra o substituto ataque do mal. Importante analisar nesse capítulo, né, a tragédia, utilizamos que pelo diabo que impede nosso plano, bloquear o nosso objetivo e um obstáculo à nossa vitória. Para isso, estudaremos um fato ocorrido no livro do Esdras, que relata que a reconstrução do moroso destruído de Jerusalém. Será que é possível visualizarmos a diferença, a face do mal em ação? Testemunhamos o que o diabo não mudou ao longo da história? Ou mudamos tempo de personagem? No Satanás continua o mesmo, aquele que veio ou roubar, ou matar, ou destruir. O João 10, versículo 10. Vamos abrir, irmãos, o João 10, versículo 10. Agora, João 10, versículo 10. Mensagem de Pastor Anderson. João 10, versículo 10, nós vamos ver aqui que Deus... O vacilado do diabo, quando o diabo quer destruir, e qual é o motivo, o que devemos fazer? Ó, João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, mas para matar e destruir, e vim para que tenha vida e tenha como abundância. Eu sou bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas mercenário que não é pastor, do que não são ovelhas. O que vem o lobo deixa a ovelha, fosse o lobo arrebata, despeça a ovelha. Ora, mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, da minha sou escolhida, assim como o Pai me escolheu a mim, eu também conheço o Pai, eu dou a minha vida pela ovelha. Ainda tenho outras ovelhas que não são desta corra, também vos enconvem junta. Eles ouvirão a minha voz, e haverá rebanho com o pastor. Por isso, pois o Pai ama, porque dou a minhas vidas para tornar ou tomá-las. Ninguém tira de mim, eu de mim mesmo dou. Tenho perder para dá-los, e para tomar e tomá-los do mandamento, e eu recebi do meu Pai. Torna, pois, havendo divisão entre o judeu por causa dessa palavra, e muito dele diz: tem demônio e está fora de si, porque ouvis. Diz outro: esta palavra não são endominados. Pode porventura demônio olhar de olhos aos cegos? Em Jerusalém havia festa de dedicação inverno. Jesus andava passeando no templo, e a Pedro de Salomão, rodeado, pois os judeus disseram: até quando terá nossa alma surpresa? Se tu é Cristo, disse abertamente. E respondeu Jesus: vos tenho dito, não crede as obras que eu faço no nome do meu Pai, está testifica de mim. Mas vos que crede, porque não sou da minha ovelha, como já tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço elas e me seguem, que eu dou a vida eterna, nunca perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, e maior do que tudo, ninguém pode arrebatá-lo da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui já fala sobre
sobre a vacilada que o diabo fazia com as ovelhas do Senhor. Mas o bom pastor mesmo cuida da sua ovelha. Porque o estatuto desse lado do diabo é quando o inimigo ataque. E ouviam, pois, adversário Judá do Benjamim, que tornou-se o cativeiro, ficava no templo do Senhor de Israel. Chegava Zerabel, o chefe do país, e disseram: Deixa eu de ficar convosco, porque eu como vos buscarei o vosso Deus, como também já sacrificou desse dia. E usar o Adão, o rei Azarias, o mudou vir para aqui. Porém, Zurabel e Jesual era o chefe do pai de Israel, e disseram que não convém-vos edifica a casa do nosso Deus, mas não só edifica ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei e rei da Pérsia, todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, em que estavas, edifica alugados contra o conselheiro para frustarem o seu plano todos os dias. O rei Pérsia até reinava o Daria, o rei de Pérsia. O Esdras 4, versículo 1, versículo 5. O versículo fala assim: Mas ao longo da nossa vida lidamos uma diferença desse tipo do inimigo. Alguns são motivo por razão pessoal. Umas pessoas podem ter antipaticar e você diversos motivos. Pode ter inveja do seu sucesso, talvez queira tirar de você de alguma que queira para si, ou às vezes pode ser tão odiado. Aí no ataque do exército assírio, o resultado que a queda de Samaria, capital do reino do norte, em 722 a.C., diz o provérbio: o cativeiro, assim denominação, o Judá começou em 721 a.C., quando caiu o reino do norte. Porém, o Judá nunca se tornou do fato de uma providência. Assim, o condutor teve que pagar tributo, Monocar, Assió e surgimento cadeias nobres no Nabucodonosor. A situação do Judá determinou rapidamente. O Judá levou para cativeiro seu rei Joaquim, principalmente líderes da nação. A palavra do Senhor fala, né? O trecho do segundo os reis, versículo 24, versículo 15, mostra que o Ezequiel estava entre os cativeiros e era possível prosseguir então que uma deputação interior não havia ocorrido até Ezequiel, Babilônia. Ele precisava de destruição de Jerusalém do seu plano, que seria seguido pela terceira deputação em 586 a.C. O Nabucodonosor foi Ezequiel havia pedido deixar Judá e reinar do abafando a revolta nacionalista que havia arrebatado ali. Isso como comprometeu que foram levados para a Babilônia. O livro de Êxodo não abandonou o período que o templo ficou arruinado. Principalmente o homem de Judá encontrava o Babilônia, mas registrava que o retorno, o predito, finalmente levaria a construção do templo sob o ordenou e da linguagem de Davi, que Jesus, na linguagem de Arão, era seguido o autor do sagrado, descrevido que estabelecimento da nova comunidade judaica. Durante o período de 538 e 433 a.C., a sorte mudou para israelita no cativeiro. E caíram dominados da Pérsia, quando Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C. Iniciou a restauração e colocou a licença do templo do Esdras, 3, versículo 8 e versículo 13. Como todo entusiasmos, começou a posição que não da parte da realista, que não havia retornados, mas o descendente do povo genético que não havia sido colocado em sua terra. Glória a Deus, aleluia. É por o Adão, quando se levantava o reino no norte, cativeiro, estava descendente, não havia se cansado, e israelita que não havia
renascido são aqui chamados de povo da terra. Embora Deus tive permitir que a Babilônia levasse seu povo ao exílio para causa do seu pecado, o rebelião, que o templo fosse destruído, a cidade de Jerusalém e desolando, e também intercedeu que o mesmo fosse construído, porque para que preservasse a verdade e a adoração da terra. Mas é importante a Messias, que ainda não havia cumprido o propósito de Deus como relação da sua vida. Exigia que Jerusalém estivesse de pé, com a cidade povoada todos os tempos no seu centro, embora que fosse substituído depois por terceiro edifício construiu. E além disso, ele era em ciência que quando viesse Messias, a lei de Deus, fosse a cidade que reconstruía Sião, Jerusalém, foi predido pelos profetas. Por exemplo, Daniel 9, versículo 25. Onde oscilar a grave pecaminosidade do povo, não havia exigido que Deus da justiça removesse do país, como o Senhor sabia do Atemão. O Atemão, que não havia um pouco de encilhado de Babilônia, que ainda a Maria desejar fazer um possível para estabelecer a adoração genial, logo ele poderia usá-lo para seu propósito. Misericórdia poderia ser aplicado entre poucas as presciências de Deus, e foi revelado há cerca de 200 anos antes, quando o profeta Isaías falou que sobre a vida do rei era libertado, que teria o nome de Ciro. Isaías 4, versículo 28, versículo 45, versículo 1. O Ciro Persa, sem dúvida, chegou a conhecer a Deus. Israel, Daniel, era o profeta que ocupava e levava o respeitado cargo durante o primeiro parte do governo sincero. E Daniel 6, versículo 28, Daniel, sem dúvida, mostrou que missão profética era o respeito do seu nome, predição de Isaías. Reconheceram que existe outro Deus sincero que não deve ter tido dificuldade alguma em carar Jeová como Deus, como o verdadeiro Deus, o grande Deus, aquele que conforme e disse-me, deu todo o reino da terra ao Esdras, versículo 1, versículo 2. A grande misericórdia de Deus, o seu poder, é a certeza do seu propósito, são reveladas na bênção concedida. O pequenimos, um número fiéis, a maioria dos israelitas tiraram havia ficado assimilados pela vida comercial babilônica, tendo pouco nenhum interessaram estabelecer a adoração em verdadeiro, não obstáculo, misericórdia. O Senhor, porém, para como poucos fiéis, quais que o objetivo, promoveu a adoração pura, praticar o Babilônia, chegar a Jerusalém, após usufruíram a proteção de Deus durante uma viagem perigosa em meio a Hermes e Tieto. Isaías 35, versículo 2, versículo 10. Entre o povo daquele tempo existia a ideia que cada terá tinha um Deus próprio, que era necessidade que moradores prestasse o culto para ter sucesso. Assim o povo que foram habitado na terra de Israel havia aprendido mesmo diante sacerdote israelita como prestar o culto a Deus Israel. E pelo menos como cumprimos certos rituais, oferecemos sacrifício como finalidade de Deus, que seremos abençoados por ele. E segundo o rei, versículos 17, versículo 24, versículo 34, nos evangelhos encontramos referência aos samaritanos que desceram a deles. A sua opção e restrição do templo foi motivação pelo desejo, continuar em sua religião tradicional, servindo a seu Deus, mas também prestando um culto inteiro ao Senhor. A reconstrução do templo, representação e instituição da sacerdócio é o legítimo como purificação, sacrificação do povo de Deus, porém cumprimos os seus estatutos, obedecer a sua ordenação, a ordenança
e cumprir a sua lei, segundo o mandamento que o Senhor deram era os Israel, o cumprimento. E quando o inimigo ataca a posição, a primeira tática do adversário foi oferecer para que praticasse a construção. Esta era uma tática muito usada pelo diabo para prejudicar a obra de Deus, de colocar seu povo no meio do povo, Deus a fim confundi-los. O Senhor Jesus ilustrou isso muito bem, o parábola de joio e trigo. Mateus 12, versículo 24, versículo 30. Ao longo dos seus séculos, a igreja de Deus tem sofrido esse ataque, às vezes por falta de vigilância, mas também por aliança, como que ensina herenciar que como o mundo, Apocalipse 2, versículo 12, versículo 17. A palavra do Senhor disse: e tais inimigos diziam que adoravam ao mesmo Deus que Zorab, demais realistas, que era verdade apenas a parte, porque ele adoravam muito outros deuses também aos olhos de Deus. Isso não constituía em adoração, a palavra do Senhor diz. Mas em pecado, rebelião, a verdadeira adoração era apresentada unicamente a Deus. O Êxodo 20, versículo 3, versículo 5. Assim para esses estrangeiros, o Senhor era apenas outro ídolo acrescentado na sua coleção. Devemos, portanto, sempre ao cutelar que se dizemos que Cristo, mas cujo comportamento claramente revelar que estão usando cristianismo apenas para desenvolver seu propósito e interesse. Aí a oferta daquele gente que pratica nas obras parece que é em primeira vista muito bom internacional. Sem dúvida, os construtores poderá ter feito uso dessa mão de obra de conhecimento local que inabitava tinha, porém, isso preparasse uma união, temos da igualdade, deixar representar a união em termos de igualdade, deixar de ficar convosco, Esdras 4, versículo 2, também era 2 Coríntios, versículo 6, 14, versículo 18, e 2 Timóteo 2, versículo 19, versículo 21, também mais que os obras de Jesus era demais chefe do país do Isaías, mostrava que o ser fiel do mandamento do Senhor era responder que não convidasse que edificação fosse feita conjunto acrescentados, como os que ordenou o rei Ciro, o rei de Pérsia. Esdras 4, versículo 3, a obra do Senhor, a privilégio, a obrigação unicamente do Senhor, o povo, assim como sincero, concedeu israelita, que voltava ao privilégio, obrigação de reconstruir o templo como eles devemos resistir, ofertar como que não pedimos ao povo de Deus que pratica conosco na sua obra. Nesse primeira tentativa que impedia que a construção do templo adversário de Judá era Benjamim. O Esdras 4, versículo 1 possui claro intenção que me tirasse a irrealista. E assim sabemos que a vossa restauração divina, o povo de Deus, semeado, divisão entre assim também de hoje, o inimigo do diabo sempre procurava dividir as pessoas considerado por momentos. Aquele momento de atual que estamos no mundo, ele está sempre desornando por guerra. Pessoas que estão divididas, a rebelião contra a autoridade, com todas as culturas, conflito, revolta, contabilidade, política, provalência, anarquia, tirania, fazia fora Deus, fazia como que a criança traia seu pai, amigo que trai
amigo, família estão brigando entre si. O diabo busca ativamente separar o marido, a esposa, o pai, o filho, empregadores, empregados, bem destruído, amizade dividido, a igreja. O inimigo tenta causar diversão, qualquer manifestário, o que parece que é pacificamente indicativo. Apresentação dessa mensagem, que é salvação, pedimos que a religião mais procuras do mundo, mas derrota os inimigos, sempre é extremamente importante que sempre busquemos permanecer unidos no cristão, que Deus fato desejar procurando seguir a Jesus e servi-los. Devemos estar ligados naquele que estão unidos em Cristo. Se o inimigo tentar dividir o que nos une, o amor de Deus, não esqueça da palavra do apóstolo Paulo, Romanos 8, versículo 35, versículo 37 e 39. A palavra do Senhor diz: quem nos separar do amor de Cristo, ou tribulação, angústia, ou perseguição, ou a fome, ou nude, ou perigo, ou espada, mas a toda que está nas coisas são mais do que vencemos por aqueles mal, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principalmente, nem a potestade, nem a presente, nem porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura não poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o inimigo ataca na segunda posição, o inimigo está como que eu falo para você? Mudaram de tática para revelar que assim se a verdadeira interdicção criaram todas as espécies, obstáculo, construção, redentor, dificultado, suprimido, de matéria, espalhado, boato, inquietante. Até mesmo alugamos um serviço de conselheiro para frutares de forma mais efetiva. O plano era reconstrução, conselheiro era para perecer o trabalho dos cortes do rei da Pérsia. O sincero até daria usar a sua influência para solopar apoio desse rei, reconstrução e o tempo. Lembra no Êxodo, capítulo 4, versículo 4 também, a palavra do Senhor fala. O Êxodo 4, versículo 4. Que todavia o povo da terra debilitado, mas a mão do povo de Judá era inquietável, mas não indica a Bíblia, não disse. Mas como isso foi feito? Mas podemos presumir que houve ameaça, assídio, é de ser corajamento do operário. Da palavra do Senhor fala. E a palavra do Senhor fala. E também fala sobre também calúnia, sobre a calúnia que lançaram contra os líderes. O risalista era de desejaram por tudo os que meio possível que esse era entendo aumentado, não oficial pessoal descorajoso. O ato continuou samaritano, tentando ainda metade de escrever carta do oficial Pérsia. A palavra hebraico é para debilitar, significa literalmente afrouxar com sentimento, enfraquecer, desanimar, amedrontar. O desânimo, o medo são os dois maiores obstáculos à conclusão da obra de Deus. Como frequência surge quando o menos esperamos no desânimo, abala nossa motivação, o medo nos paralisa da forma na que precisamos reconhecer a origem dessa barreira. O nosso trabalho, lembramos que o povo de Deus em todo o tempo tem encontrado obstáculo, mas o Senhor ajudou a superá-los, permanecer em firme e solitário. A palavra do Senhor disse. Glória a Deus, aleluia.
E como os nossos irmãos, como o poder de Deus, veremos desaparecer o medo, o desânimo, o fim, cumprimento à vontade do Pai. Desde o princípio, o diabo planta o medo no coração do homem por meio da prática da mentira. Ele mente sobre si mesmo, tentando convencê-los que ele não existe, acerca de Deus sobre o papel do Salvador Jesus. É respeito e edificação da igreja. A metade da seca é a nossa condição de salvar, levantar, acusão, o nosso respeito e como intensidade de fazer mergulhar as falsa culpa. A palavra do Senhor fala. Por causa do falso culpa. E a mentira fala que diz que algum comentário e a verdade de expressão, manifestação sobre contrário à verdade, a impressão, manifestação, que alguém sabe que crê e pensa e pode crer e falar e praticar a mentira. Enganamos sua diferença e necessitamos ser humano ingraviamente oferecido diante de Deus. O diabo e o pai da mentira, João 8, versículo 4. João 8, versículo 44, me perdoa, irmão. Vamos lá no João 8, versículo 44. João 8, versículo 44. Cadê aqui? Pois tendo por pai o diabo que quer satisfazer o desejo do vosso pai, ele foi medicionado desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não na verdade nele. Quando ele prefere a mentira, fala que ele era próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque vos digo verdade, não me crede. Quem dentre vós convence do pecado é o vosso digno de verdade, porque não crede. Quem é Deus escuta a palavra de Deus, pois vós não escuta, porque não somos de Deus. A palavra do Senhor fala, né? E portanto ele também, instrumento do diabo, era líquido que o homem usava para sua alma, o homem, a alma, mentira e não a verdade, pois ele é o mal e para a natureza. O Romanos 1, versículo 24, Apocalipse. Romanos, capítulo 1, versículo 25, Apocalipse 22, versículo 15. Quando o inimigo ataca o missionário, o diabo, o texto Esdras 4, versículo 5, versículo 6, não diz que alugamos contra ele conselheiro para frustrar os seus planos todos os dias. O sincero rei da Pérsia, até o reino do Daria, o reino da Pérsia, sendo reinado Assuero, principalmente seu reinado. Escrevemos que uma acusação contra o habitante de Judá era Jerusalém. E satisfeito, é debilitado o propósito israelita, reconstruindo o templo e não obtido sucesso, como outro artigo adverso contrário. A palavra do Senhor fala também. Porque o conselheiro era para frustrar o plano do povo de Deus. Aparentemente deram uma prisão enganosa acerca da israelita, o rei da Pérsia. Ou provavelmente estão pauta traidores israelitas que foram subornados para tentar impedir a construção da obra pelo lado de outro. Foi isso que entre os trabalhadores queixou que aquele que dava o mau conselho, que permitia o dia do trabalho, era o abreviados que encorajava uma obra manifesta. Era provavelmente que o mau obreiro era bem adicionado, entregava a matéria, colocasse as pessoas de qualificado para trabalhar, que era lenta, incompetente e assaltado. Começaram ao tempo dos Círios. Entenderam que se até o Daria, a oposição prosseguia até o tempo da Xerxes. Também
era conhecido como o Sucero. Ele acusou o samaritano contra o israelita, assumiu uma forma a sua ação colonial, instituindo, retirando da projeto outro legal que foram conferido pelo decreto de Silos. Outra oficial contrário ao negócio sujo, escrita da carta, incluindo o réu, registrou que havia também investigadores rei por função da notícia, o rei que existia acontecendo. O réu, talvez subornou pelo samaritano, apresentou um relatório contrário escritos sinais que foram nomeados escritórios de réu era assim perante o sido apoiado em relação de oratório. Ele tinha cartas de colocando ali que o réu era ordenado, seja como for que ele falou, ou depois que suspeita que estaria acontecendo em Jerusalém. O rei intrepidamente projetou, identifica o tempo muito queijo que varia raça, reinário, dar apoio colonial, afinal, Judas sempre foram um povo belioso. Sempre existira aquele espírito de matar, ser morto, para profeciar, ajudar a buscar-se, às vezes, na lista, isso, juiz, fracasta, trampolista, ou seja, oficial, função, diverso que era representado do governo, peço adicionário do seu peço que queira contra a construção do templo, levantamos a Deus. E também havia afracito, isto era a peça que estava ariano, o Babilônio também concordava com censura, assim como ele imitasse, havendo tantas autoridades que é ter produzido por ordem do rei. A obra não foi reiniciada até dia 15 depois, durante o reinado de Daria. Podemos ver que aqui as substâncias ciladas do diabo prevaleceram sobre o povo judeu, quando foi impedido de continuar a força do abraçar e com a violência. E como ferro, pressa, alegria, uma cópia de decreto foi levado a Jerusalém, ele diante espanhado a israelita, aquilo que ele mais temia, que sobreviver o seu amado projeto, foi interrompido pela força, pelo poder real. Eles foram obrigados para submeter. E que escritores da carta foram acompanhados por uma força militar. O original hebraico dizia literalmente um pedaço do barço, e pela força. A palavra barço é usada como um símbolo de força no escritor, apesar da palavra poder, muitas vezes significa o exército. Fome se vê, por exemplo, no comentário historiador judeu Flaviano Josefo, se não for me engano, Josefo, foram impedidos de constituir o ar para os cavaleiros como multidão preparar para a batalha. E também é possível verificar se a condição semelhante de hoje. Se Satanás arma seu laço em torno de nós, emocionados falsos, conselheiros é que levanta calúnia. A acusação é contra o povo de Deus. Suscitam é dúvida que não levam a questionar, até mesmo avaliando o poder da palavra de Deus. Se o inimigo pode levantar você a dúvida da presença de Deus, do seu amor, o perdão, propósito para a sua vida ou do seu mandamento, então eles estão no caminho certo para fazer o que você, a sua tentação. O diabo é especialista em levantar a dúvida. No entanto, observamos atentamente a palavra do apóstolo Paulo. Fala assim: mas se ainda nosso evangelho está encoberto, para que se perder essa coberto? Quais são os deuses desses séculos? Chegou entendimento intrecular, para que não
resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, da imagem de Deus, segundo Coríntios, versículo 4, versículo 3, 7. Segundo Coríntios, versículo 4, versículo 3, versículo 4, a palavra do Senhor diz. O Paulo estava dizendo que o diabo chegou aos incrédulos para que não pudesse denunciar a verdade, ou eles não são capazes de distinguir o que é para seu bem eterno, tampouco ou para o seu bem, o terreno. Jesus disse: a verdade vos libertará. O João 8, versículo 32. Se o diabo sabe que se pode encher a mente de uma pessoa com uma dúvida de crença, ele não será capaz de discernir, aceitar ou agir pela verdade. Se o resultado será seu cativeiro, permanecerá ela, continuará presa o pecado, a culpa, a vergonha, a consequência da resolução é erradas. Se a verdade é a luz do Evangelho brilhando na vida de um divino, mostra que Deus é como Senhor e como ser relacionado com Ele. Ser capaz de ignorar a verdade da mentira é um processo de capacidade de chamar discernimento. Discernimento é que nos conduz à vitória que vamos do Senhor. Aleluias. Se operando eu, o que impedirá? Se operando eu, o que impedirá quando Deus interfere? Se agiu por proféticas, o Zacarias, filho de Ido, profético, profetizou que o judeu que estava em Judá era Jerusalém. Em nome de Deus era israelita. Profetizaram que então se levantasse Zorabel, o filho de Seatile, e Jesus, filho de Josodaque, começaram a indicar que a casa de Deus estava em Jerusalém, como eles, profeta de Deus, que ajudavam. Esdras 5, versículo 1, versículo 2. Deus estava com Judá, a providência divina estava operando, o trabalho no templo tinha sido interrompido. 3, 5, versículo 4, versículo 5, versículo 4. Sob a influência de dois importantes proféticos, Ageu e Zacarias, a divindade da construção foram. A reiniciar o discurso disseram dois profetas que estavam registrados no livro bíblico do Ageu, Zacarias. O primeiro profético de agosto do dezembro de 1520 a.C., Zacarias profetizou 2 anos. Começamos outubro, novembro do mesmo mês, ajudando, exultando, encorajoso. Esdras 6, versículo 14, Ageu 1, versículo 1, versículo 2 e 4, e Zacarias 4, versículo 7 e versículo 9. Seu Jeová Deus Isaías de Judá, pois crima duas nações, do norte ao sul, tornou-se também ao poder para trás do novo Isaías, que foi formado pelo missionário fragmento do tribo de Judá, que retornou a Jerusalém. Aleluia, santo, santo Senhor. Após o fim do cativeiro, o Babilônia, agora intervenção dos dois profetas, que Ageu, Zacarias, cujo escrito predição deverá ser lidos. Nesse ponto, ele revela que o estado apatia que o Esdras não mencionou, as coisas que tinha chegado, o ponto quando digno privilégio poderia retornar do espírito profético para que as coisas fossem despertadas de novo. Durante 15 anos a obra de construção estava totalmente surpresa. Aquele profeta sumia. O povo se verá repreendida
devido à perseguição, diligência, egoísmo, mudamos. Angel, versículo 4, alertar que o respeito seremos julgamentos, continuamos negligente, mas também prometeram que Israelita seria abençoado como grande propriedade nacional, reiniciasse que completasse a obra com vivacidade e vigor. Devemos entender aqui, portanto, que a palavra começa a edificar significa reiniciar o trabalho havia sido interrompido durante 15 anos, ou então devemos entender que o atrito que tinha sido edificado, saber que a cilada do diabo havia sido destruído, assim um sentido absoluto. Zorobabel começou a trabalhar de novo. O profeta deu seu apoio moral, inspirados ao esforço com a adversidade. O prometeu o Senhor escolhido do livro de Ageu, Zacarias. Naquele ancião Jesual, sumou o sacerdote que era principal supervisor da obra. Levita era como chefe dos trabalhadores braçais. Ele tinha lançado alicerce e talvez tivesse levado avante até um certo grau, antes de ser esforçado para o trabalho. E quando Deus ora soube queima maçui calacai, ora soube canto lai me queima maçui que, ora soube que lá come canto lai, ora soube que lá não soube cantarai me queima maçui calacai. Quando Deus opera a antiga oposição das são vencidas, lemos que o Esdras 5, versículo 3, naquele tempo viu ele Tentanai governá-lo naquele rio Sertabuzonai. O seu companheiro dizera que assim que vos deu ordem para edificar essa casa, era restaurado esse muro. Uma vez surgiu oposição contra o projeto de construção, Zorobabel, entendendo que às vezes foi muito menino maligno. E o autor, realidade, o projeto que foi questionado, pois ele tinha devido o rei Pérsia, que naquela época era dominante naquela parte do mundo. Tatenai era satrapa, governado por Fenícia. Naquele momento ele era delegado do satrapa. O outro homem, Sento Bizani, parecesse tendo sido secretário. E Tatenai era como Sinai, como secretário de réu. O Esdras 4, versículo 17. Tentanai visitou Jerusalém e fez pergunta diligente acerca do trabalho que lhe era feito, sobre a autorização que havia sido dada a Judá. Ele era meramente parte da satrapia. Naquele parte de Babilônia tinha delegados nomeados para governar, que encontramos fazer a parte de uma companhia geral. O menos isso que a historiador genial judeu Joséfo diz, que também afirmou que Samaritano estava por trás de todos os movimentos, entre influenciados por meio dos subornos.
O objetivo do Tetanai, sem dúvida, não era mitoso, mas sim temos cuidado que ele descobriu que qualquer intenção que pudesse tido o governador queria incriminar ou liderar judeus, mas o olhar daria Provérbios 10, versículo 10, porém, o resultado final, e foi na verdade favorável que o trabalhos que não impediram, porém os olhos de Deus estão sobre a Sião de judeus, que não impediram até que o negócio que veio daria. Então, respondendo por carta sobre si, o Esdras 5, versículo 5, aqui podemos ver que interferência de Deus que por seu povo começaram-se a vez que ele não havia contado que a palavra do anjo Zacarias se lançou reconstruindo Jerusalém. O Senhor supre honrar aquele que honra e obedece. Agora, pois se aparece bem o rei, busque-la na casa do tesouro, o rei. Quem está em Babilônia, só a verdade haverá uma ordem do rei sincero para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, sobre isso na face do rei, sobre a sua vontade. O Esdras 5, versículo 17. O Tetanai recomendou o reino em vegetação. Quando revegetação de judeu, o homem não sabia se tinha na vida um decreto para sincera utilização das obras, mas confiava que em diverso poderia ser encontrado na Babilônia, se porventura se ele tivesse mesmo sido expedido. Tais aqui foram encontrados Persípolis. Ali foram achados documentos acharam o documento ali depositado na várias delas, em cerca de 800 trabets de Agrilar foram desenterrados em uma sala, e muito pários eram velinos queimados por outros, naturalmente. E tal material acompanhado parte do tesouro, de maneira que explica temos caldo de tesouro aqui usados. Então o rei Davi, oh meu Deus, então o rei Dario deu buscar o carcerário onde se metia o tesouro em Babilônia, ao cemitério prático. Estais Provença, o média, se achou um rolo nele, estava escrito, memoriado, que dizia assim: no ano primeiro, o rei sincero deu essa ordem, como respeito da casa de Deus, Jerusalém, essa casa edifica para o lugar que se fosse sacrificar os sacrifícios, seu fundamento serão firmes. O Esdras 6, versículo 1, versículo 3. Se buscar pelo decreto, o Ciro merece outra busca. A parte do Dario, fim, cientifica-se que pesquisa e fornecer informação correta. Se o nome Cyrus não podia ser desprezado, se adicionaram de maneira algum novo decreto podia anular o antigo, mas sincero mas isso será algo muito sério. Daria então tinha de saber que estava fazendo tratando de um busto do comércio de Babilônia, que Ciro havia conquistado a ordem subquetamente. Glória a Deus, aleluia. Havia reinado esperança se encontrar na Câmara do Tesouro, que incluíram as obras literal, registrar oficial, etc. a Babilônia e dos comentos desejados. Se ele fato existe, ele é a primeira vez que escrituras que não mencionaram uma biblioteca. Mas coisa alguma foi encontrada na Babilônia, mas um rolo de
papiro foi achado na Acemeta, em Escavatanas, a capital média, onde imperado. Custava pensar que o mês de verão esse rolo era objeto de busca, decreto sincero oferecendo essa indicação. O tempo de Jerusalém, devemos entender que o rolo, como um documento simples, não era pergaminho. E lembrando que o documento encontrado no somente decreta era edificação do templo, mas também especificava sua admissão básica, determinação. Ciro era acerca do tecinécio, o ouro do mesmo. O fato do decreto tem sido encontrado em um lugar tão improvável, mostra que a diligente foi procura quando providência divina esteve relacionada com a sua descoberta do Senhor estava preparando. E quando Deus interfere até o rei se colocar ao lado do seu povo, quando Deus interfere até o rei se colocar ao lado do seu povo, agora, pois, tentamos governar do além do rio, certo? Bozonai era o seu povo companheiro. E a força arquitas estava ali do rio, aportaram dali e deixaram nas horas das casas. E Deus, para que governasse os judeus, era os judeus edificassem que casa do Deus no seu lugar, também era permitido decreto. Havia de fazer ocasiões, os judeus para edificar que a casa de Deus, e saber que fazer a fazenda do rei era tributos. E da além do rio se pague, portanto, despreze este homem, para que não seja impedido e que fosse necessário com bezerros, cordeiro para o holocausto ao Deus. Do céu trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito sacerdote que estão em Jerusalém, dia em que dia, para que não haja falta, para que ofereça. O sacrifício dele era cheio de suave ao Deus, se Deus e o céu, e orem por ela vida do rei, era o seu filho também. E por mim se secretar de todos os homens que mudam esse decreto, é uma maneira de arrancar da sua casa, levantando penduração nele e da sua casa. Se for por isso, Moturo é o Deus, pois, que faz habitar ali no seu nome de Deribe. Se todos os reis e povo que entenderam que a mão para que mudasse para destruir esta casa de Deus, quem está em Jerusalém, eu daria deu o decreto, ou proceduramente executes. E Esdras 6, versículo 6, versículo 2, fala sobre isso. Como resultado da localização do decreto, sim, daria para o próprio diverso. O Tantenai era todo demais providência que não molestasse aquele que está envolvidos nas reivindicação, aviso do rei, a portagem dali significa literalmente que não se aproximam. Além disso, tentar era o seu companheiro receber a ordem de ajudar os judeus. De toda forma foi possível. Eles disseram: é necessário para a construção que será retirado o dinheiro do imposto? Normalmente enviaram o império, para ele também deveria fornecer animais para sacrifício do tempo, em vez de retardarem o trabalho, o que sem dúvida era que exagerem. Através do Tetânias,
O seu companheiro era agora forçado a dar toda a ajuda possível. O que fizera apressuradamente, por o verbo versículo 13. Deus havia intervenido no controle. Era quando Deus age, nada era, nem ninguém pode detê-los. E quando Deus age, nada, ninguém pode detê-los. O operador que tem impedirá. Isaías 43, versículo 3. E quando Deus interfere, transformar um novo Zorobabel. Quando Deus interfere, transformar-nos em um novo Zorobabel. Em certeza, ocasião, sem reconhecido no ator de Deus, era a relação, um projeto depois dos nossos melhores esforços, falhado e perigoso. Pensando que Deus é possível apenas em detalhes? Tu pensa que Deus é impossível em qualquer detalhes? Dignificamente de um projeto? E quando nós encaramos o aspecto mais indicado, entrenamos o Senhor que está em controle apenas para antecipar uma parte do seu plano total. Quando Deus nos convoca para realizar um trabalho importante, não é porque Ele precisa da nossa ajuda, é preciso que aprendamos essa lição. Se o povo de Deus está exilado na Babilônia, não havia muitos anos. Muito tinha estabelecido, desfrutado um estilo de vida confortável, ou que ele levou querer permanecer na Babilônia. Houve, contudo, quase 60 mil que não havia se esquecido de Judá. Quando o Império Babilônio foi derrotado em 539 a.C., o rei pensava que seria permitido que os judeus retornassem em Jerusalém, construísse o templo. Quando o povo chegou a Judá e foi dado o templo, era estabelecido o próprio reino dos trabalhadores. Eles não começaram a reconstruir os muros da cidade. Edifica o governo, mas reedificava que o altar era adorado junto a Deus. E celebrou uma festividade sob a liderança de Zorobabel, quer dizer. Estabelecemos um firme fundamental espiritual para o seu esforço de construção. A fundação do templo foram rapidamente estabelecidas novas celebrações que seguiram, porém, logo surgiram dois problemas. Alguns anciãos eram lembrados glorioso do templo de Salomão e ficavam tristes pelo fato de o templo ser menor. O menor glorioso, além disso, alguns inimigos dos judeus tentaram infiltrar no seu executação do trabalho. Desde construção, por meio da pressão da política, o medo fez como que o trabalhador fosse interrompido, o inimigo se interpôs no diabo, entrou pelas portas entreabertas pelos judeus e presos desanimaram, voltaram para sua casa em 15 anos que passaram. E não sabemos o que Zorobabel, o líder de judeu, fizeram durante esse tempo. O desânimo deve ter sido profundo, pois o mês do ânimo e a realidade do sentimento foram endurecidos pelas faltas de esperança, mas Deus estava presente e enviou o profeta Ageu Zacarias para colocar em destruir a atitude da cidade do diabo. O profeta confortava a relutância das pessoas confortadas acerca dos seus medos, destruindo vitórias que Deus havia preparados. O trabalho foi reiniciado com energia, renovado com vítimas, sendo concluído em 5 anos. O Zorobabel era muitos anos, sabia como começou bem, mas chamava ser difícil com o natural sobre o feroz, pressão do inimigo, seu sucesso. Dependeu da caridade e encorajamento que tinha recebeu
e deixou o exame levantar a vontade sobre si, mas quando permitiu que o Senhor assumisse o controle do diabo, foi recheado. O trabalho foi concluído. Deus sempre está em controle, por isso nunca devemos permitir que o diabo, diante de circunstâncias, a falta de encorajamento, impeça de fazer aquilo para qual Deus nos dignou. Aleluias. Se a vitória vem do Senhor, uma palavra profética para a sua vida. Se acabaram a casa do terceiro mês do andar, quem era o sexto ano do reinado? O reino dará o filho de Israel e sacerdote livremente. O resto do filho do sacerdote, fizeram consagrar dessa casa de Deus com alegria, oferecendo a consagração dessa casa. Deus sem novinho, 200 carneiros e 400 cardeiros e 200 cabritos, e por expiação o pecado de todos Israel, segundo o número de tribos de Israel, possuíram os sacerdotes na sua turma. Levítico, sua diversão para a vitória. Deus está em Jerusalém, forma escrito no livro Moisés, que vivia com cativeiro, celebraram Páscoa no dia com 12 o primeiro mês. Glória a Deus, aleluia. E agora todo o obstáculo que tinha sido removido, restauração, o tempo foi concluído para alegrar o banquete, consagração, salmos que foram sacrifícios. E 712 animais que foram o tempo de haver sido reconstruído, consagrado durante o reinado de Dario do sucesso trouxe mencionado por causa do seu decreto de 60 anos mais tarde, permitia que o Esdras devolvesse o restante dos utensílios sagrados do templo. E logo depois da consagração do templo vinha a festa na Páscoa, que naquela ocasião foram comemorado uma alegria, foram como todos realistas. Naquele que tinha retornado do cativeiro era como que tinha permanecido na terra. O cativeiro que foram convidados para o banquete era conjunto que presilético que se apostava com imudicial. Isaías celebrava a festa de pães há 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha tinha mudado o coração. O rei Assíria, o favor dele foi fortalecido, mas nas obras da casa de Deus era Isaías, Esdras 6, versículo 21, versículo 22. Agora era do segundo templo. Agora dessa última casa estará maior do que a primeira, diz o Senhor do Exército. Nem em teu lugar darei paz, diz o Senhor do Exército. Ageu 2, versículo 9. Em meio a tantas lutas e vivemos e passamos, que a palavra te deu conforto, que também nos muito questionamos, que vivemos e tanta dificuldade, aflição que está na terra, permissão, resta com uma esperança, angústia desta última casa será maior do que a primeira. Aí que se daria a paz no agora, mas promessa do Senhor para o seu povo. A história do povo de Deus foi marcada na luta com cativeiro, prostituição e adultado. O Senhor que falou, porque o que era misericórdia no sacrifício reconhecido, mas quem bancou o rei de Isaías 6, versículo 6. Eu estarei falando até aqui agora, que eu estarei descendo na igreja. Já me ligaram aqui para me comparecer agora no culto. E à noite, a partir da meia-noite, estarei de volta ao like. Aí nós ia falar sobre, para finalizar, agora do segundo tempo. Aí fica depois do culto, que eu vou no culto agora, a partir das
Meia-noite estarei ao like. De novo. Meia-noite estarei ao like. Aí fica toda na paz do Senhor. Fica com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenha uma noite abençoada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, Pai eterno, abençoa a vida de cada um que ouve essa palavra nesta noite, meu Pai. Fortalecendo, falando no coração de cada um do teu servo, meu Pai. Fortalecendo e renovando em cada coração, meu Pai. Que nesta noite, meu Pai, estarei finalizando a tua palavra, meu Pai, que o Senhor quer no coração deles, Senhor. Obrigado, Senhor, mais essa oportunidade está aqui, meu Pai, falando a tua palavra, meu Deus. Eu sei que não é fácil estar aqui, mas Senhor, surpreendeu, meu Pai, cada coração, meu Pai, cada um, fortalecendo e falando no coração de cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. A partir da meia-noite estarei retornando na like.